Shalom, eu me chamo Padre Cledson Reis, estou em missão em Belém, sou sacerdote da comunidade de vida, da comunidade católica Shalom. Nós estamos neste curso sobre a civilização do amor, aprofundando alguns temas importantes, temas que fizeram parte do magistério, podemos assim dizer, do Papa São João Paulo II, lembrando que, como dizia na primeira formação do nosso curso, esse tema surgiu no pontificado do Papa Paulo VI. Porém, São João Paulo II viveu um pontificado extenso, um pontificado de mais de 25 anos. Ele colocou em prática, ele trouxe para o seu magistério essa grande riqueza que foi suscitada por Paulo VI, e nos diversos documentos que ele escreveu, em pronunciamentos, em mensagens, o Papa São João Paulo II trouxe esse tema novamente para ser refletido, e esse tema não pode cair no esquecimento. Acredito ser um tema muito importante para nós, para o nosso tempo, para este tempo que passamos por uma pandemia, um tempo onde estamos vivenciando uma situação que para nós é atípica e que exige de nós realmente uma atitude de profunda solidariedade, de partilha. Juntos devemos nos colocar, não somente por causa da pandemia, mas é claro que a pandemia exige de nós uma atitude muito prestativa. Todos nós devemos nos responsabilizar uns pelos outros. O tema da civilização do amor, ele é um tema bastante importante. Eu dizia para vocês, na formação passada, que existe um texto que, de certa forma, fala de modo muito concreto sobre o papel dos cristãos na sociedade. E quando nós falamos de uma civilização do amor, nós estamos falando de modo muito concreto de uma mudança no contexto social que parte dos valores da fé. Os valores da fé, os nossos valores cristãos, são muito importantes para que o mundo possa ser um mundo diferente, para que os valores do mundo sejam valores que constroem os homens. Então, os cristãos, eles têm um papel muito importante. Recordei para vocês, a gente trouxe o texto do segundo século, a carta a Diogneto, uma carta que foi escrita ali no início da igreja, e essa carta mostra de modo muito concreto como os cristãos eram vistos. Apesar de toda a perseguição, apesar do império estabelecer uma relação de ódio para com os cristãos eram vistos, e essa carta mostra como a vida dos cristãos era um testemunho, mais do que palavras, mais do que pronunciamentos, mais do que grandes ensinamentos, grandes teologias. Os cristãos viviam uma vida profundamente evangélica, e isso está muito bem colocado nesta carta. Queria destacar apenas uma frase que me chama a atenção, dentre tantas desse texto da carta a Diogneto. Na carta, o autor diz que assim como a alma é para o corpo, a alma existe para o corpo, assim como essa alma ela vive uma profunda comunhão com o corpo, assim são os cristãos na sua relação com o mundo. E os cristãos no mundo, eles na verdade geram a vida do mundo. Os verdadeiros valores do mundo, e
a gente poderia dizer, a sustentação do mundo está nos valores cristãos e na vida dos cristãos que seguem esses valores. Quanto mais nós vivermos os valores da nossa fé, iremos testemunhar Cristo e, na verdade, o mundo será transformado. Eu não tenho dúvida disso. E a civilização do amor tem muito a ver com isso. Então, nós somos a alma do mundo. O mundo sem os cristãos não tem vida. E é isso que o autor da carta quis nos dizer, dentre tantas outras coisas. Mas hoje nós vamos dar um passo além. Nós vamos falar sobre a civilização do amor e os jovens. E é um tema muito importante aqui a gente tratar, porque nós sabemos que o pontificado do Papa São João Paulo II foi um pontificado marcado por uma evangelização dos jovens. O Papa, sabemos que a sua vida, já no início do seu sacerdócio, como presbítero, o Papa sempre esteve ali ao lado dos jovens. O seu ministério sacerdotal, o seu episcopado foi vivido em uma relação muito próxima com os jovens. E o Papa, no seu pontificado, ele também teve uma atenção muito especial, a ponto de dizer, quero trazer para vocês suas palavras no início do pontificado. Ele disse assim para os jovens: vocês são a minha esperança. Essas foram as palavras que o Papa pronunciou ali bem no início do seu pontificado. E realmente, por diversas vezes, o Papa São João Paulo II, ele falou aos jovens. E sabemos muito bem que o Papa quis trazer os jovens para próximo. E o seu pontificado foi marcado por momentos muito importantes. Aqui quero trazer alguns momentos que foram importantes, momentos em que o Papa utilizava para dialogar com os jovens, para ser um interlocutor, transmitir uma mensagem aos jovens, transmitir uma mensagem, e não somente isso, mas também fazer comunhão com os jovens, dialogar com os jovens, falar aos jovens e escutar os jovens. Então, ele trouxe para o seu pontificado os jovens para perto de si. E em 1983, os jovens foram convidados a ir a Roma para o ano jubilar da redenção. Também o Papa, ele, no ano internacional da juventude, convocou os jovens para estarem ali, escutando as suas palavras. Diante desta convocação do ano internacional da juventude, que foi convocado pelas Nações Unidas em 85, o Papa quis encontrar os jovens, quis estabelecer pontes com os jovens. E claro que as suas palavras não eram palavras que queriam simplesmente atrair os jovens, mas tirar toda a força, tirar toda a exigência que o Evangelho é uma marca do Evangelho, a gente pode assim dizer. A ponto do secretário, o cardeal Stanisław Giziewski, no livro Memórias do Secretário Particular de João Paulo II, ele recordar algumas palavras que mostram a relação que existia entre o Papa e os jovens, como o Papa quis dialogar com os jovens. Assim dizia o cardeal. Aqueles encontros, aqui os encontros que nós citamos, o encontro em Roma, no ano jubilar da redenção, o ano internacional da juventude, convocado pelas Nações Unidas. Então, aqui o cardeal mostra qual era a relação que o Papa tinha com os jovens.
aqueles encontros se tornaram uma necessidade dos jovens do mundo inteiro. Necessidade de ouvir as palavras de um Papa que, sem fazer concessões, sem amansar as verdades cristãs, os ajudava a colocar-se à procura de Deus, do sentido autêntico de atitudes morais, da diferença entre bem e mal. Palavras que outros, famílias, educadores, autoridades e por vezes até sacerdotes nem sempre diziam. Então, o Papa, acredito que, inclusive em outros livros a gente vai perceber isso, o que atraiu muito os jovens ao Papa foi essa capacidade de diálogo, essa capacidade de estabelecer para com eles um diálogo franco. E é impressionante que até mesmo quando o Papa e o secretário continua nos dizendo neste livro, que quando o Papa marcou o encontro em Denver, o encontro nos Estados Unidos, a imprensa ela acreditava que esse encontro seria um verdadeiro fiasco. Até mesmo os bispos se mostraram duvidosos, temerosos. E o que foi visto foi que o Papa conseguiu atrair mais de 700 mil jovens para estar com ele neste grande encontro da Jornada Mundial. Então, um Papa que falava com jovens diretamente com eles, um Papa que queria fazer com que os jovens se tornassem protagonistas. Aqui nasce a civilização do amor dentro dessa relação do Papa com os jovens, porque o Papa ele queria fazer com que os jovens se tornassem protagonistas da evangelização na igreja e ao mesmo tempo os jovens, a partir dos valores da fé, transformassem o mundo. Nos diz o Papa São João Paulo II, falando aos jovens, ele dizia: não tenham medo de andar pelas ruas e nos lugares públicos. Não é hora de se envergonhar do Evangelho, mas de pregá-lo em alta voz. Então, as palavras do Papa eram palavras com muita força, palavras dirigidas com muita força e com muito entusiasmo, com muita esperança que os jovens podiam transformar o mundo. E os pontificados que vieram depois do Papa São João Paulo II continuaram essa mesma relação de proximidade com os jovens. O Papa Bento XVI, o Papa que teve um pontificado muito curto, o Papa Francisco, que continua o seu pontificado, e é interessante que foi profético as palavras do Papa São João Paulo II, quando ele dizia para os jovens, naquela época, no início do seu pontificado: jovens, vós sois o futuro da igreja. Essa esperança que o Papa tinha nos jovens. E essa esperança que o Papa tinha nos jovens na construção de um mundo novo, na construção de um mundo que traz de modo muito presente os valores da fé, que enraiza os valores da fé. E o Papa Francisco, no seu pontificado, ele tem falado muito que os jovens, eles são o presente da igreja. Aqui está, a gente pode dizer, uma evolução na fala do Papa São João Paulo II, porém, ao mesmo tempo a gente percebe que há uma profunda harmonia nessas duas visões que os papas trazem. De modo particular, claro, o Papa Francisco vive um contexto completamente diferente. Estamos aqui falando de João Paulo II, no primeiro momento, querendo trazer o jovem para uma relação mais próxima dentro da igreja. É como se o Papa ele voltasse o seu olhar para o jovem e encontrasse nos jovens respostas de mudança do mundo.
E aqui a gente não pode se esquecer de um fato importante. O século XX foi um século marcado por 2 grandes guerras mundiais. Imagino como as sociedades nesta época, e São João Paulo II, ele viveu nesses períodos e tocou em situações de grandes conflitos, não somente a guerra mundial, as guerras mundiais, mas também grandes sistemas totalitários que fizeram com que as sociedades da época fossem verdadeiramente destruídas. E a igreja está sempre atenta. Interessante a gente compreender isso, que os papas estão profundamente inseridos no seu tempo. O pontificado dos papas é uma resposta, e a visão que os papas muitas vezes trazem é a visão que o próprio Deus, pelo Espírito, inspira para que a igreja possa ser resposta para todas as necessidades do mundo. Queridos jovens, nós precisamos continuar essa missão confiada por São João Paulo II. A igreja precisa continuar, e você é um grande instrumento para que a igreja possa ser no mundo um grande sinal da presença de Deus. E por que nós precisamos ter atenção nesse aspecto que a gente está aqui falando, de uma civilização nova, de construir uma civilização nova, de construir uma civilização do amor? E por que o jovem deve assumir um protagonismo nesse processo? Porque na verdade nós sabemos que o jovem traz a novidade, o jovem traz o frescor, o jovem existem evidentemente os desafios próprios da idade. Não estamos aqui apenas querendo dizer que os jovens estão prontos para todos os desafios que existem no mundo, mas o que queremos trazer de um modo muito a partir do olhar que o Papa São João Paulo II tinha, queremos trazer justamente aquilo que é próprio da juventude e que traz para o mundo uma nova perspectiva, uma esperança nova. Quero trazer mais algumas palavras, e aqui aprofundando um pouco esse tema. É claro que para se construir uma civilização do amor, nós não podemos nos esquecer que em nossas sociedades, nós encontramos grandes desafios sociais, grandes flagelos. Estamos passando por um flagelo, como disse no início desta segunda formação, que é o flagelo da pandemia. E como é necessário que a gente não se esqueça que mudar o mundo, transformar o mundo, tem muito a ver com a consciência que nós temos sobre o valor da pessoa humana. Nós não podemos nos esquecer do valor da pessoa humana. Quero trazer aqui algumas palavras do Papa, quando ele comenta sobre o ser humano. Ele diz assim: o ser humano não pode ser totalmente compreendido sem Cristo. Ou melhor, o ser humano é incapaz de se compreender inteiramente a si próprio sem Cristo. Ele não consegue compreender quem é, nem o que é a sua verdadeira divinidade, nem qual é a sua vocação, nem qual é o seu objetivo final. Ele não consegue compreender nada disso sem Cristo. Por isso, Cristo não pode ser mantido fora da história do homem em nenhuma parte do globo, em nenhuma longitude ou latitude. A exclusão de Cristo da história do ser humano é um ato contra o ser humano. Então, aqui está uma grande
é uma grande segurança, a gente poderia dizer, que a palavra do Papa, que claro, é uma palavra profundamente cristã e evangélica, dirigida a todos nós, evidentemente, mas dirigida aos jovens, os nossos jovens, para lançar um olhar novo sobre o mundo, sobre esta civilização que nós vivemos, precisa partir de Cristo. A civilização do amor, ela só pode existir se de fato nós recordarmos a dignidade de cada pessoa humana.